É um prazer aí estar conversando com vocês. Eu sou Rodrigo Nóbrega, sou professor do Departamento de Cartografia do Instituto de Geociências, da UFMG, e estou coordenando esse subprojeto da chamada 2. Falar um pouquinho sobre não só a minha, mas a experiência da equipe também nesse projeto. Depois eu entro em detalhes do projeto. Eu sou engenheiro cartógrafo, então a minha formação, eu fui treinado, né, a fazer mapas, né, vamos dizer assim, e o meu mestrado e meu doutorado, eu sou formado na Unesp, em Presidente Prudente, meu mestrado e meu doutorado foram na Escola Politécnica da USP, na área de geoprocessamento, aplicado à parte de infraestrutura, de transportes. E trabalhei bastante tempo, assim, tem mais ou menos 12 anos que trabalhei como engenheiro cartógrafo em empresa de aerofotogrametria, desenvolvendo mesmo mapas, né? Não usávamos drone, não existia drone na época, mas era com fotos aéreas de avião. O procedimento é basicamente similar ao que a gente está propondo agora aqui, mas numa escala agora mais reduzida. Bom, a equipe desse projeto é composta por alguns professores, professor Diego Rodrigues Macedo, do Departamento de Geografia do IGC. O professor Diego tem aí vasta experiência com mapeamento de bacias hidrográficas, essa interação meio ambiente com água, e tem me ajudado muito na coordenação desse projeto. Esse projeto ele é um projeto relativamente curto, ele foi dimensionado para 2 meses, né, de operação, né, e a gente acaba tendo uma amplitude um pouquinho maior no projeto, porque tem ações que não são exatamente da operação que estão envolvidas. E muita demanda, por exemplo, de logística de equipamento, de logística de deslocamento da equipe. Mas tem o professor Diego, tem o professor Plínio Temba, do Departamento de Cartografia também. O Diego é geógrafo, o Plínio é engenheiro cartógrafo, assim como eu. O Plínio é o responsável pela equipe dos levantamentos. Então, a ideia não é somente a subbacia do ferro-carvão, mas sim, como o projeto ele é todo apoiado em uso de imagens de satélite, a gente precisa ter a segurança de que as imagens que a gente está usando, elas têm a geometria adequada para garantir um mapa, principalmente se esse mapa for subsidiar alguma ação judicial, medição de terra, medição de área que foi movimentada, que antes era uma área de lavoura e passou a ser uma área de uma infraestrutura temporária necessária à recuperação as ações de recuperação da área pelo rompimento da lama, rompimento da barragem ou áreas atingidas pela lama. Então tem que ter esse controle posicional das imagens, dos dados. O professor Plínio é o responsável. O professor Marcelo Nero, também engenheiro cartógrafo do Departamento de Cartografia nosso, lá do IGC, ele está responsável por 2 controles, ele é o professor responsável pelo controle de qualidade posicional e pelo controle de qualidade temático dos mapas. O que é o controle de qualidade temático? Por exemplo, se eu tenho um mapa de classificação do solo, né, da cobertura do solo, dizendo que aquele ponto é determinada classe, né, corresponde a determinada classe, eu tenho que ter uma certeza estatística disso, né, e o professor Marcelo é o responsável por isso. Temos também o professor Jefferson dos Santos, do Departamento de Ciência da Computação, que foi um dos colegas que incentivou a gente estar criando o grupo para atender essa chamada. O professor Jefferson, ele pesquisa sensoramento remoto dentro da computação. Então, o que ele trouxe para o projeto a gente vai tentar não apenas usar técnicas tradicionais, mas a gente vai tentar alimentar um sistema de classificação por inteligência artificial chamado Deep Learning. O que a gente entendeu quando desenhou essa proposta
é que esse projeto, a gente não está simplesmente tentando remediar uma situação, a gente está tentando usar, a nossa visão é que isso foi trazido para a universidade, para que a universidade crie também conhecimentos que possam subsidiar no futuro outras ações ou, de preferência, mitigar problemas antes desses problemas virem a ter um impacto mais elevado. Então, se a gente tiver o ambiente mapeado e um sistema de inteligência artificial que consiga, vamos dizer assim, extrair as informações das imagens que a gente precisa para quantificar essa mudança de classes, né, essas classes de ocupação, de uma maneira precisa, é isso que a gente está buscando nesse sistema de Deep Learning, isso pode, de alguma forma, ser usado em outras áreas similares, né? Em Minas Gerais, por exemplo, existem diversas outras barragens, diversas outras bacias, né, que correm risco, que estão, não vou dizer que estão na iminência, mas que elas correm determinado risco de ter um evento trágico similar a esse, né? Então a gente não estaria lá na frente simplesmente fazendo uma autópsia do erro, a gente conseguiria aprender nesse processo todo e já subsidiar outras ações. Temos também, né, no projeto o professor Wagner Coelho, o professor Wagner também é engenheiro cartógrafo, o Jefferson é cientista da computação, se não me engano a formação dele é essa. O professor Wagner do IGC, ele é o responsável lá na frente pela compilação dos produtos gerados e a adequação desses produtos, o diálogo, vamos dizer assim, a interface desses nossos produtos, não é interface, tá? Eu vou corrigir aqui, mas é canalizar esses produtos nossos, que eles estejam em conformidade com a plataforma interativa, que foi o objeto da chamada 1, né? Então, como o projeto ele acontece de forma muito, ele foi dimensionado para ter uma resposta muito rápida, né, de 2 meses, né? Então essa equipe está colocando a mão em várias frentes de trabalho, justamente para que que não tenha comprometimento, né, de deixar uma lacuna, né, no processo. Então tem esse contato, esse diálogo com a chamada 2, a chamada 1, desculpa, os produtos nossos vão estar inseridos na chamada 1.